dia, boa tarde, boa noite, saudações aeroportenses para toda a nação alviverde. Estamos aqui mais um dia para mais o Aeroporcos, eu, Caçadante, com o Diego Barreto. Opa, boa noite. Diretamente do Canadá, Lucas Carvalho. Boa noite, aí depois da minha ausência no pós-jogo, tamo aí. Dormiu. Tá frio aí? Tá quente, né? Tá verão aqui, hoje bateu... É que assim, pra gente aqui 19 graus é verão mesmo, e tá 19 graus hoje. Tá verão aqui, tá 14 graus, né? 14 graus pra gente aqui é delícia. Sai na rua de bermuda e regata. Exatamente. Tomar sorvete no parque. Não, as sorveterias aqui tá toda aberta, aqui tem muito tipo, sabe... Estacionamento, filme americano, estacionamento, até a barraquinha de sorvete, que o pai que tem várias cadeiras, assim, o pai leva o filho. Uhum. Aqui é lotado, eu vou direto, é gostoso. Qualquer dia eu tiro uma foto e eu mostro aqui no podcast. Não tira não, que vai dar gatilho. Bom, o Lucas não estava ontem no pós-jogo, e pra você ver, né, que o segredo de um podcast de sucesso é a pontualidade. E a gente atrasou aí 2 dias para fazer esse episódio, porque eu comecei o podcast passado falando que ia ser de terça-feira, e hoje já é quinta já, né? É isso porque aconteceu um monte de... A gente resolveu fazer algumas mudanças e tal, e ainda tinha jogo na quarta-feira, então a gente tá gravando o podcast que normalmente seria de terça, a gente tá gravando na quinta, o que vai ser bom porque, como teve jogo ontem, ainda tá fresco, algumas coisas ainda estão frescas aí na nossa memória. Mas falando do semana passada, né? No último podcast, era terça-feira passada, a gente ia jogar contra o CRB o segundo jogo em casa, e na quarta, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Depois, no final de semana, a gente fez um jogo ruim, para não dizer péssimo, contra o Corinthians. E, de repente, de uma semana para outra, a pergunta que eu vou fazer para vocês e que vai ser a introdução do podcast de hoje é: e agora Palmeiras, né? O que a gente espera dessa temporada a mais, sendo que um dos principais campeonatos, principalmente em termos financeiros, a gente já está fora, que é a Copa do Brasil. O time não está passando a confiança que deve passar por enquanto, né, para chegar a ser campeão do Campeonato Brasileiro. E a gente tem uma Libertadores aí nos próximos meses, que acho que das últimas Libertadores talvez vai ser o mata-mata mais equilibrado, né, em termos de muito time bom nas oitavas de finais. Então isso coloca a temporada do Palmeiras aí em questionamento. E eu queria abrir o podcast de hoje juntamente com vocês aí para a gente ver qual é a opinião de vocês, o que a gente tem que esperar do Palmeiras para esse ano, de uma maneira realista e assim, sem pessimismo, né? Realismo sem pessimismo, né? Eu queria que você começasse aí, Lucas, ver o que você espera para o Palmeiras aí no resto da temporada 2021. Bom, Caça, eu acho que assim, essa eliminação, eu acho que até o título do Campeonato Paulista, a eliminação, o jogo contra o Corinthians, até ontem o jogo mesmo, eu acho que mostrou algumas coisas bem... foram nítidas para mim. Primeiro que se você tira alguns jogadores do Palmeiras que não estão nesse momento, ontem eu até fiz essa pergunta no intervalo lá no nosso grupo. De 1 a 11, qual é o jogador do Palmeiras que você fala, esse cara não é comum, não é um jogador comum? Você tem o Veiga, talvez, mas mesmo assim ele não é extraordinário, ele é bom. Agora o resto, quem é lá que você fala, esse cara é realmente bom? Eu só vejo um jogador comum. Então, com os desfalques que a gente vai ter, principalmente em 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, eu acho que vai ser bem complicado. O Palmeiras vai sair bem atrás. A gente vai perder muito ponto nesse Campeonato Brasileiro no início por conta dos nossos desfalques. A eliminação da Copa do Brasil, o jogo contra o Corinthians, o jogo de ontem,
mostrou que o Palmeiras não tem esse elenco que a imprensa vende. O Palmeiras já teve um bom elenco. Hoje o elenco do Palmeiras é mediano. O time do Palmeiras com Gomes, com Everton, com o Vinha, com o meio-campista que veio da Europa, o Barbosa. O Diego Barbosa. Danilo. Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, com o fundo dos não dois. invoca Satanás, não. Enfim, eu tô meio de pastor aqui vestido, não invoca Satanás, não, hein? Você pega o Danilo Barbosa, o Danilo, o Patrick de Paula, todos esses machucados, o Palmeiras vira um time comum, entendeu? É óbvio que isso não é desculpa para você perder para o CRB. Mas também isso mostra que o Palmeiras vai ter uma dificuldade muito grande e o torcedor tem que ser realista. O torcedor tem que entender que o Palmeiras vai perder ponto bobo, porque o time que entrou ontem em campo jogou mal, gente. Se não sai aquele gol de cabeça lá contra, o Palmeiras ia perder, não sei se ia perder, mas pelo menos empatar o jogo. Não ia ganhar o jogo, a não ser se saísse outro gol achado. O Palmeiras melhorou muito depois do gol, porque o Juventude ia ter que jogar, é normal isso daí, ele ia ter que se abrir, é uma coisa comum. Então, o que eu vejo para o futuro do Palmeiras é um Palmeiras que vai sofrer muito no Campeonato Brasileiro, que vai ter que tentar perder o menor número de pontos possível com esse time limitado que está entrando em campo por conta dos desfalques, e que lá na frente, nas últimas 10 rodadas, a gente vai ter que olhar e vai falar o que dá para a gente fazer aqui. E aí na Libertadores, com todo mundo, com o Dudu voltando, que é um excelente reforço. O Dudu, sim, se tivesse em campo ontem, eu falaria, ele é o diferente. Ele é o cara que quando a bola cair no pé dele, eu vou esperar alguma coisa. Ele vai ser o único. Mas que a gente vai ter que ver também que Dudu que vai vir, né? Que Dudu que a gente vai receber. Eu concordo com você que a gente vai ter que ver que Dudu que a gente vai receber, mas o pior Dudu é melhor do que qualquer ponto que o Palmeiras tem hoje. Esse que é o problema. A gente tem o Rony. O Rony, ele em Libertadores, ele é endiabrado, mas ele é muito limitado tecnicamente. O Wesley é um excelente reserva. O Veron, a gente não sabe o que acontece com ele fisicamente. O Veron, ele consegue ser desfalque no departamento médico. Tá com Covid, né? Então... O William, todo respeito ao William, mas ele não é mais jogador pro Palmeiras, entendeu? Então o Palmeiras tem muitos buracos no elenco, Caça, que o que me mostra é que assim, é que a gente pode chegar em algum título, desde que a gente não perca jogadores por lesão em momentos chaves da temporada, e também desde que a gente não perca tanto quando os jogadores forem para seleções. Eu espero que assim que passar a Copa América, a gente não vá perder. Eu não sei se tem data FIFA logo depois ou lá para deve ter eliminatórias, né? Deve ter bastante. Deve ter. E eu espero que assim, no meio dessa eliminatória, seja um outro jogo contra o Juventude, entendeu? Que a gente consiga ganhar sem Gomes, sem Vinha, sem o Everton. E sem lá mais quem for convocado, que a gente nunca sabe. Aí é uma questão de sorte, mas assim, eu concordo com você que o time, o elenco é limitado, o time titular é bom, né? Com o Dudu voltando, eu acho que sobe um pouco de patamar o time, sendo o Dudu jogando bem, né? O Dudu que saiu. Mas eu queria pensar o seguinte questionamento. Isso é sabido, né? Esse ano foi feito para isso. Não se trouxe não trouxemos reforços, a gente teve um cuidado, o Palmeiras, né, teve um cuidado com caixa importante, principalmente mais um ano sem arrecadação, né, e aí eu queria saber de você, Barreto, você acha que não que estava no planejamento coisas do tipo cair na Copa do Brasil nas oitavas de final, mas de certa forma era esperado ou é esperado da diretoria eventualmente não ganhar nenhum título nessa temporada? Esperado a posição racional contra a posição clubista. Óbvio que como clubismo eu quero o Campeonato Brasileiro e quero a Libertadores. Vai acontecer? Sinceramente, acho que não. Pode ser que a gente ganhe um título. Não é o futebol que a gente joga hoje não é para ser campeão de nenhum dos dois. Mas estamos em junho, uma temporada que começou atrasada, então tem tempo para recuperar.
mas falando sobre planejamento de diretoria, eu lembro no começo do ano, quando o Palmeiras divulgou o planejamento da temporada, o Lucas pode até me corrigir, eu acho que o Palmeiras planejava umas quartas ou semifinal de Copa do Brasil. Era quartas de Copa do Brasil, quartas de Libertadores, semifinal de Campeonato Paulista e sexto lugar ou quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Então, sexto ou quarto lugar de Campeonato Brasileiro é uma coisa que a gente consegue atingir. A gente precisa jogar bola. Tem times bons nesse campeonato, mas consegue atingir e cumpre a nossa meta. Em relação à Copa do Brasil, a gente já teve um grande desfoque, porque a Copa do Brasil realmente paga muito e a gente não estava, claro que não estava no planejamento cair na terceira fase para quem quer que seja, então tem esse problema. No Paulista fomos mais longe, mas também semi para final não vai mudar o dólar e tem que recuperar o que a gente perdeu na Copa do Brasil, recuperar na Libertadores, né? Mas isso é planejamento financeiro. Sim. Assim, é óbvio que a diretoria espera mais, né? Assim, a diretoria espera ser campeã de tudo, né? E quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro, a gente vê um Campeonato Brasileiro já no começo já meio atordoado, meio esquisito, com uma tabela estranha, né? E quando a gente olha para Libertadores, muitos times que jogam bem, que vêm jogando bem, né? Então acho que não quero o que eu falei, não é pessimismo, mas é um alerta, né? Eu acho que fica um alerta, principalmente esses últimos jogos, um alerta para o time que se ele quiser buscar alguma coisa, ele vai ter que melhorar, né? Mas, Seja melhorar o elenco, ou seja melhorar a postura, fazer alguma coisa diferente. Eu acho que melhorar o elenco não vai, tá? Porque Então, não vai mesmo. você vai gastar então, mas, dinheiro Caça, do campeonato. vamos pensar aqui em. Eu acho assim, eu acho que sempre que você quer ser grande, quer ser uma coisa gigantesca, você tem que pensar em coisas grandes também, em exemplos grandes. Você ter um ano de transição ou um período de transição é muito comum. Vamos pegar o Real Madrid. O Real Madrid ganhou 3 Champions League. Depois que o Cristiano Ronaldo saiu de lá, eles estão no ano de transição. Eles estão no ano, não, eles estão num período de transição que eles estão também dando a cambaleada deles. Eles estão cometendo os erros dele, tentando acertar. O Liverpool esse ano foi muito mal. O Liverpool quase não classificou para a Champions League. Eles classificou na última rodada. Depois de ganhar a campeonato inglês, ganhar a Champions League. Guardadas as devidas proporções. Eu acho assim, é óbvio, como o Barreto falou, eu quero que o Palmeiras seja campeão todo ano. Mas vamos supor que termine o ano sem título. Vai ser um ano perdido? Depende. Não. Foi um ano que a gente aprendeu e fizemos uma transição de elenco, de jogador, ou foi um ano que a gente perdeu e ano que vem são os mesmos caras que estão lá com o mesmo pensamento? Esse que é o problema, entendeu? Ô, Lucas, Fala aí, Barreto. o problema é se o ano que vem for um ano que relacionado a esse ano, que esse ano seja um ano que a gente perdeu e mandou o técnico embora e começou uma reformulação para um lado totalmente nada a ver do que a gente estava indo. Esse é o grande problema. Você cita aí a Europa, o Liverpool ganhou a Champions League com o Klopp e o Klopp tá lá. Então tem uma manutenção de trabalho. E o meu medo é esse. Eu só queria falar que o Abel Ferreira já é o terceiro técnico há mais tempo Mais no longevo. cargo no futebol brasileiro. Gente, ele chegou em outubro. Isso é um absurdo. Sendo que o Guto Ferreira, que é o primeiro, tá balançando. Tá balançando e tem Perdeu pro Bahia agora e já tá o balançando. Guto Ferreira é o único com mais de um ano. Então o absurdo tá aí. A gente precisa de um ano de transição? Precisa, mas como é que vai ser feita essa transição? Ganhar título anunciando não, como a gente tem feito? Ou realmente fazer uma transição decente para ano que vem voltar mais forte? Mas é isso que eu falo. Eu acho que do jeito que o futebol brasileiro se coloca, do jeito que ele existe, e aí tô falando financeiramente, tá? E é uma coisa que a gente vai conversar também depois, mais pra frente, sobre essa ideia dos clubes de montar um campeonato, né? Uma coisa acho que saiu na imprensa ontem ou anteontem. Mas o jeito que financeiramente os campeonatos acontecem, o jeito que as diretorias se comportam, o jeito que as comissões técnicas, os jogadores se comportam e a torcida, é muito difícil você aprender alguma coisa. Assim, é bem possível de a gente, o que o Barreto falou, chega no final do ano, não vem título nenhum, troca o presidente, manda o Abel embora, faz uma devassa e ano que vem tá tudo desmontado de novo. E aí a gente vai perder mais um ano em transição.
entendeu? Então, mas aí que é o problema. O Palmeiras, se você for ver, vamos pegar desde 2015, todos os títulos do Palmeiras. 2015 ganhou a Copa do Brasil. ganhou a Copa do Brasil. A gente começou com um técnico, ganhamos a Copa do Brasil com outro. 2016, a gente começou com o em 2015, qual que é o nome? Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira. Não, Marcelo Oliveira a gente ganhou. Ganhou a gente Copa do Brasil. Começou com então, mas a gente começou com o Oswaldo de Oliveira, no ano de 2015, sim. E ele fez um Campeonato Paulista muito bom até. A gente perdeu por detalhe. Por muito detalhe a gente perdeu aquele Campeonato Paulista. Perdeu a final pro Santos. Sim, e o time não jogava mal, eu achei, com o Marcelo Oliveira não. O Marcelo Oliveira jogava muito mal. Aí, enfim, trocou com o Marcelo Oliveira. Aí, por conta do título, um título ganho assim, a torcida, 99% ganhando aquele título pra gente. Mas foi bom, Virou o ano com ele. Demitiu logo depois. Ele cai. Aí chega o Cuca. Cuca é campeão. Foi o Cuca? Foi. Em 2016? Foi. Chegou o Cuca. Foi campeão. Aí teve 2017. Aí cai na Libertadores. Então, mas quando o Cuca caiu na Libertadores, o Marcelo Oliveira já tinha perdido, ou faltava 2 jogos, e o Palmeiras era bem difícil classificar aquele ano. O Palmeiras perdeu em casa na Libertadores aquele ano, e o Marcelo Oliveira cai por conta disso. Aí entra o Cuca, é campeão brasileiro em 2016. Depois o Cuca vai sair. Ele sai. Em 2017 ou no final de 2016? 17. Eu sei que o Palmeiras... Não, eu acho que ele sai no final de 2016. Ele ganha o brasileiro e sai pra fazer um sabático. Pode ser. No e começo aí vem do ano ele sai. O Eduardo Batista. Vem o Batista que cai naquela entrevista dele. Isso. Aí é o Roger que já entra logo depois. Entra o Roger Machado. Aí o Roger entra logo depois. Aí o Roger faz um trabalho que, na minha visão, vinha sendo bom. Eu gostava, o Diego sabe, eu gostava do trabalho do Roger. É claro, eles demitiram o Roger, veio o Filipão que ganhou um brasileiro. Como é que eu vou falar que demitiram ele errado? Mas assim... Mas eu entendi o seu ponto, que a gente é cheio de mudanças de estratégia e mesmo assim conseguimos Exato, e mesmo assim tá dando certo. Só pra falar isso. Se a gente parar assim, ó, vamos pensar, o que eu quero pro Palmeiras? Imagina a diretoria e a torcida fechar. E isso que eu acho que pode ser diferente com o Abel. Isso que eu acho que pode ser diferente com o Abel. A torcida, por mais que tenha uma pressão aqui, outra ali, a torcida você ainda vê eles muito apoiando o trabalho do Abel. Então, se a gente parar a torcida, todo mundo fala porque o futebol brasileiro precisa ser reformulado, não sei o que. Gente, precisa reformular clube, a torcida precisa ser reformulada também, a imprensa precisa ser reformulada, não é só o clube que precisa ser reformulado. Voltando, se a torcida parar, vamos pensar, vamos dar força pro cara, vamos entender que esse ano pode não ser um ano de título, mas pode ser um ano que a gente construa um título pro ano que vem. Quem sabe a gente consegue criar um trabalho, começar um trabalho? Então, o projeto ele não pode ser de um ano, tem que ser, eu digo, de 3 a 5 anos. Agora, uma coisa que eu vi positiva foi depois da eliminação contra o CRB, eu vi muita cobrança pra cima de diretoria, muita cobrança pra cima de jogadores e menos cobrança pra cima do Abel. Isso é algo que entre aspas, me agradou. Porque... A gente cobrou muito mais a diretoria e jogador do que o próprio Porque Abel. a visão da própria torcida é que o Abel não é o único culpado da história e não vai fazer sentido mudar de técnico. E só pra fechar com uma estatística, o último técnico a ficar o ano inteiro no Palmeiras foi o Gilson Kleina, Série B 2013. Nossa senhora. E Gilson Kleina. O Gilson Kleina, eu lembro, só um comentário desse ano. Esse ano eu fazia intercâmbio, tava morando nos Estados Unidos, aí o Palmeiras foi jogar as oitavas de final contra o Tijuana, na Grande volta Bruno. da Libertadores. Eu lembro, eu fiz uma campanha do Palmeiras, né, na minha família americana lá, tudo indo comigo o jogo. Cara, quando o Bruno falha naquele gol, Brunão. eu mando ele tomar no cu alto. Foi Aí eu lembro que o cara lá, que o meu step daddy lá, ele chegou pra mim e falou: Lucas, eu não sei o que você falou, mas eu sei que você xingou ele. E deu risada. Ô, Lucas,
Se você xingou o Bruno na frente da televisão nos Estados Unidos, imagina eu que tava no Pacaembu num frio do caralho, xingando o Bruno de lá assistindo, foi na minha frente. Eu lembro, eu fui assistir um Palmeiras e Ituano. Eu acho que foi na semifinal ou quarta de final do Campeonato Paulista, Eu que o tava Valdívia lá. tava. O tornozelo do Valdívia apareceu uma bola de tênis. Eu tava na laranja do Pacaembu Que o com Bruno meu entra. pai. Aí o Bruno entrou. Tava 0x0, acho que foi no intervalo, né, que ele entrou. O Bruno entra no jogo, meu pai vira pra mim e fala: Meu, eu não acho que ele vai falhar, mas ele é tão chama-gol que o cara que nunca acertou um chute na vida vai acertar, porque o Bruno é o chama-gol. E não deu outra, cara. Perdemos 1x0 aquele jogo. Fomos eliminados dentro de casa. Dentro de casa não, né? Pacaembu que o Foi o Allianz estava Pacaembu. construindo. Mas eu Bom, Inacreditável. lembro. tem mais uma coisa para falar também sobre isso. Eu acho que a expectativa do palmeirense e a nossa também tá mais ou menos igual, assim, né? Principalmente vendo o futebol que o time joga hoje. E aí a gente vai fazer mais pro final do ano, a gente vai fazer um programa que vai ser E agora Palmeiras 2022, né? Que vai ser após mudança de diretoria e como entra a nova presidenta, provável nova presidenta, né? E qual vai ser o discurso e qual vai ser o compromisso fiscal, porque tudo indica que em 2022 a gente volta a ter torcida no estádio, né? Pode ser que ainda tenha alguma transferência esse ano, ou seja, fiscalmente como vai ser 2022 é uma coisa importante da gente pensar também, mas eu acho que isso também pode afetar essa transição, né? Porque você tem uma mudança de filosofia, uma mudança fiscal muito grande, mudança de grana, né? E eu acho que isso pode jogar tudo por água abaixo também. Eu acho assim, Caça. O Palmeiras. Eu concordo com você, eu falo com o Barreto que o meu maior medo da Leila presidente é acontecer alguma coisa do tipo. Mas ainda assim, a gente tem o Conselho Fiscal, né, que consegue travar uma boa parte aí de alguma loucura que ela possa fazer. E complementando aí, a gente pode ter certeza de uma coisa para 2022, se ela realmente for eleita, o que vai acontecer, a não ser que dá uma chave no Paulo Nobre e ele resolva vir, o que eu acho bem impossível. Também. O Matos vai ser o diretor de futebol, isso daí é certeza absoluta. Então, isso já é um grande sinal do que a gente vai esperar para 2022, que seria uma Contratações. reedição de 2016, 2017. Contratava Mas eu não 40 por acho ano. ruim, tá? Não, não, contratar o Eu, Matos não eu, é ruim. O que não é, pode é dar o cheque em branco e falar, gasta o que você quiser. Sim, all-in, não pode dar all-in. A minha preocupação com a exato. Leila é o conflito de interesse que pode ter entre Crefisa e Palmeiras. Porque você vai ter um cenário em que a presidente do clube é dona da patrocinadora, do patrocinador master. Sim, sim, sim. Alguém daqui discorda que esse elenco atual do Palmeiras precisa de umas 10, 12 mudanças? Cara, acho que 10, 12 é muito, mas Ah, umas eu te dou 10 nomes que 6 eu acho que não conseguem vestir a camisa do Palmeiras. Ah, mas Mas Eu eu te beleza. acho que dou 10 umas. nomes. Não, eu acho que 10 gostaria, mas eu acho que é meio inviável você fazer 10 boas mudanças num elenco de um ano para o outro. 10, Eu acho 12 boas assim, mudanças. essa vai ser o maior desafio do próximo diretor de futebol do Palmeiras. Trocar um número alto de jogador do elenco atual, de jogadores que não rendem no Palmeiras, por um valor que você não prejudique o Palmeiras e que você consiga trazer com essa grana, tendo que pagar a Crefisa, Será, jogadores que será vão que o render. Matos vende o Lucas Lima, cara? Será que ele consegue se livrar do Lucas Lima? Não, o Lucas Lima eu acho que vai ser ou vai acabar por contrato, ou o Acaba Palmeiras vai fazer um acordo, vai liberar é no meio de 22 que acaba o Lucas Lima, né? Ou no final? no fim, no No fim, fim de 22. Então no final. teria o ano que vem ainda inteiro com ele. É, Então, mas vai ser aquele negócio, né? Vai ser o. Esse é o desafio, entendeu? Pegar eu tenho certeza, cara. Imagina um jogador do Palmeiras ali que se mata em campo e olha o Lucas Lima. Mano, é é terrível. osmose, É sabe? terrível. Pega por É osmose contato, negativa. Passa Covid, o. sabe? O Lima espirra, pega o vírus dele, o cara É. entra morto também. Bom, já falamos, mas mantendo a mesma pegada aí. Vamos passar para o Campeonato Brasileiro.
Alguém tem mais alguma coisa para falar de projeções para esse ano? A gente pode falar mais disso conforme o campeonato for andando, os campeonatos forem andando. Provavelmente a gente vai fazer vários desses durante o ano e acertando a nossa expectativa, né, pro que vai acontecer. Mas eu acho que nenhum palmeirense do lado racional, né, não o lado torcedor, tá confiante que a gente ganha tudo o que a gente disputar esse ano, né? E eu acho que tá muito pelo contrário, acho que tá sofrer muito para ganhar alguma coisa, né? Barreto agora vai falar aí da entrevista aí do Abel. Vai ter alguma divergência aqui, provavelmente. Mas eu acho que a entrevista que ele falou, assim, é uma coisa que pode levar bem, assim, pro que vem na temporada, sabe? Vai lá, Barreto. Ontem, não, rapidinho, porque você não participou do pós-jogo ontem, né? Então, queria já entrar no assunto do Campeonato Brasileiro e queria falar para você dar rapidamente, assim, a sua opinião sobre o jogo de ontem e aí depois o Barreto fala da coletiva. Primeiro tempo fraco, ninguém jogou bem. Dormi, por isso que eu não participei. Brincadeira, gente. Não participei porque você não entrou, a gente achou que você tinha dormido, cara. Não, o pessoal sabe, não participei porque eu comprei um SSD pro meu computador, tava formatando ele. Não deu tempo. Eu achei o primeiro tempo bem fraco, o Palmeiras jogou muito mal, o segundo tempo continuou jogando mal. Achou um gol numa... O narrador até falou, quem fez um gol mais bonito contra o Oséias ou o jogador do Juventude? Lei do ex reversa. Mas o Palmeiras só ganhou o jogo mesmo por causa daquele gol, senão dificilmente o Palmeiras vai fazer um gol. Para mim, só um achado assim. E depois acabou fazendo na naturalidade. O segundo gol, o Scarpa, né? O Scarpa deu 3 assistências ontem, não deu? 3 assistências, né? Inclusive pro 3 assistências. O Scarpa, ele é aquele cara. O que me dá raiva dele é que tecnicamente ele é bom, só que ele tem um sono, assim. O Scarpa parece eu acordando para trabalhar. Ele tem um sono, mas tem um sono. Cara, eu mas acho que ele todos acerta os jogadores algumas do Palmeiras coisas. são assim. Eu acho que todos eles são assim. O cruzamento pro segundo gol dele foi muito bom. O Daverson aí que a gente vai falar, eu vou pular, porque daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas eu achei que eu não achei nada de diferente do Palmeiras. Para mim, esse é o resultado enganoso. Se eu tivesse um blog na UOL, graças a Deus eu nunca vou ter. Venceu, mas não convenceu. Venceu, mas não convenceu. Daí vocês vão colocar. Aí eu me xingar, me chamar de corintiano, de gambá, de. Cara, aqui a gente tá aqui para ser xingado, porque se fosse para ser elogiado, a gente não estaria aqui. Então. Vixe. Depois... mas tudo bem, fala aí. E aí depois teve a coletiva, né, Barreto? Só falando que eu ia pegar o blog do Lucas no UOL e selecionar aqui pro catrapo da semana. Ele metendo o pau no Palmeiras. Informação rápida, aproveitando, o Palmeiras antes do jogo contra o Juventude treinou lá em Assunção, aproveitou e vacinou todo mundo. Foram 50 vacinados. É mesmo? Patrocinado pela Comebol, né? Tá vacinando os jogadores da Libertadores. Às vezes foi por isso que o time jogou mal, era a reação à vacina. Tava todo mundo meio lento. Então toma a vacina antes de todo jogo, né? Pedir pra levantar uma auditoria nisso aí, que parece que o Palmeiras tá tomando vacina antes de todo mundo. Mas, enquanto a gente fazia o pós-jogo aqui, o Abel Ferreira dava coletiva de imprensa. E na coletiva, perguntado sobre o Daverson, abre aspas para Abel Ferreira. O Daverson tem uma coisa que para mim é obrigatória em um jogador. É dar tudo em campo. Correr, lutar, sofrer e tem um jogo aéreo fortíssimo, que nenhum dos nossos centroavantes tem, que nos traz opções. Continuando, tive uma conversa com os capitães sobre o caráter desse jogador, do Daverson. Era um jogador do Palmeiras, e quando me falaram dele, é este centroavante que aos 43, 44 do segundo tempo vem fazer uma falta no contra-ataque adversário perto da nossa área, e é isso que eu quero. Quero que meu goleiro seja o primeiro centroavante e que meu centroavante seja o primeiro zagueiro. Quando os jogadores percebem isso, é fácil de jogar na minha equipe. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: isso é uma indireta por Luiz Adriano ou não? Ontem eu mandei uma mensagem depois do jogo pro Diego e eu falei assim, eu não sei se ele deixou o Luiz Adriano e o Rony no banco para dar um gelo neles.
Mas eu gostei deles ficarem os 90 minutos. Mas se não foi por isso, porque ele deixaria? Não sei, então, eu acho Porque que esse é o eles não único jogam motivo. os jogos inteiros, eles saem no segundo tempo, quase todo jogo. Eu acho que esse é o Cansado único não tá. motivo. Mas eu acho lindo o que ele falou, é maravilhoso. Ele só esqueceu de. Só tem um porém aí na frente dele. Para ser um jogador indispensável, é obrigatório também para um jogador de futebol saber jogar bola, e o Daverson não sabe. Ah, ele é Só bom tem no um jogo porém, ele aéreo. tá falando do Daverson, O né? Esse é o Daverson não porém. sabe. Esse é o porém. De novo, o narrador aqui é que vocês veem o jogo numa narração diferente. A narração aqui internacional é engraçada. O Piperno, sabe? O Flávio. É Flávio? Fábio? Alguma coisa do Flávio. Piperno. Ele teve uma hora que o Daverson matou um contra-ataque do Palmeiras, aí ele virou pro narrador e falou: Eu já contei 4 vezes se você falou, olha o Daverson, e não deu em nada. E é isso, ele é fraco, sabe? Eu adoraria ter um centroavante aí que ele fala. Eu tô tentando ver aqui, porque tá pequenininho aqui no. Eu tô vendo aqui os blocos de nota, aqui tá pequenininho. Mas eu adoraria ver um jogador que tem raça, Você que sabe faz que. falta. É isso que eu ia falar. Você sabe que tem uma coisa que inventaram que chama janela do Windows. Você puxa ela pelo cantinho e faz assim. Valeu, Diego. Ó, eu adoraria ter um jogador, um centroavante 9 do meu time, que corre, luta, sofre, tem um jogador fortíssimo E que é bom. e seja bom. E que seja um jogador de Esse é o futebol. problema. Gente, o Cristiano Ronaldo não é o Cristiano Ronaldo porque ele corre, chuta, faz. O Cristiano Ronaldo ele faz tudo que o Daverson faz, só que ele tem uma qualidade diferente. Ele é bom. Mas quantos jogadores não foram artilheiro de campeonato, não foram jogadores que a gente diz ótimos jogadores aí por períodos curtos, sendo ruins de bola, mas metia gol? Ô, Caçadante, aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu te faço esse desafio pro próximo podcast. Desde que virou pontos corridos com 20 clubes da Série A, pega todos os artilheiros do Campeonato Brasileiro e me fala qual desses times foram campeões. Não, sim. Chegaram na Libertadores, pelo menos. Tudo bem, mas o futebol ele é feito de gol, né? Assim, e você pega um jogador do 12º lugar na tabela que fez 10 gols a mais do que o segundo artilheiro, chama atenção. Assim, Só que chama atenção também que é um time que joga pro cara. Não, sim, mas tá saindo. Pensa num time igual o Palmeiras, que tem dificuldade para fazer gol, principalmente numa referência dentro da área. Por pior que seja o Daverson, por mais absurdo, ele pode fazer um papel importante no time. Isso que eu tô querendo dizer. Mesmo ele não sendo um bom jogador, ele pode fazer um papel importante pro time. E de repente, em um campeonato de mata-mata, importante nível Breno Lopes, sabe? Nível resolver um jogo e então no final ganhar vamos colocar assim. Palmeiras, vamos colocar então, nas quartas de final da Libertadores. O que possível que vai acontecer? Palmeiras São Paulo. Provavelmente vai ser Palmeiras São Paulo. Primeiro jogo no Morumbi, 1-0 pro São Paulo. Segundo jogo no Allianz Parque, o Crespo já falou que o São Paulo vai jogar com 10 caras atrás, vai baixar o José Mourinho nele. Aí o Abel já falou na entrevista que o Daverson vai ter o Daverson porque ele é o 9, porque ele é alto, porque ele é tudo. Olha, a chance da gente ficar puto porque ele perdeu, ele matou, o que foi ali. Ah, sim, é alta, mas veja, eu não acho que ele é titular, eu acho que ele é um jogador muito ocasional. Deixa eu só falar uma coisa. Um jogador que ocasional não pode ganhar 600 mil por mês. Ah, tudo bem, aí é outra discussão. Lucas, é a mesma. Lucas. Não, é uma coisa é custo-benefício, outra coisa é se ele é jogador ou não. Véspera do jogo contra o São Paulo, esse jogo aí que você falou, o Daverson titular, você já sabe que você vai ficar puto com ele. Na véspera do jogo, noite antes, o Daverson pegou uma gripe, um resfriado, o Abel falou, o Daverson não joga, que vai jogar de 9 é o William. Você fica mais confiante ou menos confiante? Cara, eu solto fogos aqui. Você acha que o William vai melhorar com o São Paulo estacionando o ônibus? Cara, o problema é que assim, eu acho... Mas aí a gente volta que a gente, como falou lá no início, o elenco do Palmeiras é fraco. Sim, mas a gente tá conversando sobre o que a gente tem. Eu acho que são
Puta, é que eu não gosto de menosprezar o William, porque eu gosto dele. Eu É que também, hoje, ídolo. pra mim, o William e o Daverson são dois postes dentro de campo. Então, só que o Não, Daverson... William então, tem 9 gols na temporada. Tá bom, pega os gols que o William fez e o que foi importante e o que não valeu porra nenhuma. Sim, mas é que eu acho que o Daverson tem a jogada aérea como qualidade. sim, é Então, uma em coisa. vários cenários, eu acho que é bom Ai, sim. A gente até falou sobre o isso no Peter Crouch podcast. tinha 2 metros de altura, nunca jogou nada na vida, nunca foi pra um Não, clube mas, grande, mas porque só tinha jogada aérea. Entre ah, ter e não ter, deixa ele na reserva. Pelo menos isso que faz eu ia falar. cócegas no Luiz Entre Adriano. ter e não ter, ele tem que estar na reserva, O Palmeiras justamente tá louco pra vender o Borja. ocasionalmente. A gente vai falar do Borja. Então, Inclusive, o vamos Borja, então, só já que a gente vai falar falando, do Borja, vamos ligar. O Palmeiras tá louco pra vender o Borja. Eu prefiro ter o Borja na reserva do que o Daverson, mas 1000 vezes. E ainda mais, o Daverson é um tipo de jogador que você pode colocar ele num segundo tempo, 10 minutos depois você não tem mais ele em campo. Sim, sim. É Isso é um totalmente. perigo, isso ninguém pensa no negócio desse. O compilhado ele pode entrar no jogo. eu Não, não E ainda sim, sei, tem o Abel, que é explosivo. O Felipe Melo foi assim por muito tempo também e tá no time até hoje. eu não sei qual que vai ser a postura do Daverson em relação a isso nesse retorno dele. Ontem, pelo menos, ele não pilhou. Ah, e ontem Já ele jogou contra o Juventude, tudo que vai cair pra bem, segunda não pilhou, divisão. Esse que é o não pilhou, não problema. pilhou. Cara, Cara, o, vamos. O o que você Borja, pega sobre o Daverson, você vai ver esses posts de Facebook, de canal do Palmeiras, é o lance que ele fica inflamando a torcida na Libertadores e consegue ser babaquice, expulso. Por que babaquice. inflamar? Mas esse é o Daverson é um Tudo cara bem, babaca. Lucas. Eu só acho que entre ter e o Palmeiras não vai contratar ninguém. O Palmeiras não vai falar, ó, não vai vir o Daverson porque eu fui lá na Europa pegar o Cristiano Ronaldo. Isso não vai acontecer. Então, a situação que você tem é, você quer o Daverson ou você não quer ninguém? Eu não Eu quero. prefiro ter o Daverson. Eu isso. também Pra mim, você prefiro pega ter. um cara de 2 metros da base lá, é a mesma coisa que o Daverson, vai cabecear a mesma coisa que o Daverson, pelo menos não vai ser expulso depois de 2 minutos de campo. Então Certo? estamos montando o time do Lucas aqui, né? Daverson no ataque, Lucas Lima no meio. A gente vai montando durante o ano. Já Traz o jogou Wesley de volta. Traz o Wesley de volta. Wesley, Faz a vaquinha lá, ó, doem. Vamos abrir um site aqui pra fazer a vaquinha pra trazer o Wesley. o ídolo do Lucas era o Sleep Menezes, inclusive. Ó, meu meio campo dos sonhos é Sleep Menezes de cabeça de área, porque eu não gosto de marcação. Bruno Cheddar na esquerda e Lucas Lesma na direita. E na reserva, Wesley. Nossa Mas senhora. Cara, é reserva. E o Márcio Caramujo não entra no time, não? Cara, eu daria eu acho que tudo merece. pra ter o Márcio Araújo no lugar desses 3 caras. Oh. O cara defende o Márcio Araújo, mas ataca o Não, Daverson. o negócio é que Encerra aqui. o Lucas, ele não tem... O quê? ele Calma aí, não- calma aí. Não. Peraí. Calma aí. Agora eu vou falar. preferia o Márcio Araújo do que o Peraí, Daverson. não. Eu vou falar. Você realmente acha... Não, agora... Que o Daverson O cara é tá mais revoltado. jogador na posição dele do que o Márcio Araújo era dele? Puta, acho que não, Rapaz, mano. cara, vocês estão chegando, olhando de cima da mesa, tem cocô e vômito e estão pensando o que vocês vão almoçar. Ó, eu prefiro Caio Mancha em vez do Daverson. Nossa, calma. Não, Calma, mas tudo calma. bem, tudo bem. Vamos. Fechou, Mas então, já só falando deu do pra Borja, entender. Ó, cara, o cara que coloca um Snapchat não, qual que é o TikTok? você tá ficando O cara velho. coloca o TikTok dançando com a namorada, esposa, sei lá, que é dele, daquele jeito que ele colocou, na boa, mano. Ó, sobre Ela o tá Borja, revolta, velho. sobre o Borja, o Palmeiras recusou uma oferta de 3 milhões de dólares que o Barranquilla ofereceu. O Palmeiras quer entre 4 e 4,5, mas não estão chegando nesse consenso. O empréstimo dele vai até junho desse ano e o contrato do Borja com o Palmeiras até o final de 2022, com opção de compra, com opção de renovação para 2023. Então, Quem jogou mais no Palmeiras, Daverson ou Borja? Borja jogou muito mais que o Daverson. Minha opinião aí, renova com o Borja, coloca ele no time, põe ele como o sombra do Adriano. Eu tenho certeza que no time encaixado o Borja vai se dar bem e a gente consegue voltar esse valor que a gente investiu nele, se não melhorar.
Tá bom. E só fechando então a coletiva do Abel Ferreira, ainda falando sobre jogadores que eu queria perguntar, ainda sobre o Luiz Adriano, se tinha sido cobrança em cima dele ou não, o Abel no final da coletiva falou: Não quero saber o que falo do meu time, quero saber como eu e os jogadores trabalham no CT, como eles acreditam neles. Meus jogadores são os melhores do mundo, pois são os meus. Portanto, os meus jogadores, para fora eu os defendo até a morte. Lá dentro faço o que tiver que fazer para torná-los melhores. Teve cobrança no vestiário depois do empate com o Corinthians, eliminação para o CRB? Vocês acham que essa fala dele está associada a isso? De blindar na coletiva, mas lá dentro comer? O que vocês acham? Eu não sei se comeu. Eu não vejo o Abel Ferreira comendo ninguém, assim. Mas blindando sim. Eu acho que ele tá no movimento de blindar os jogadores. E ao mesmo tempo cobrando, com aquela outra fala, né? Cobrando o Luiz Adriano. Então, essa via de mão dupla, né? Que os treinadores têm que ficar lidando, principalmente aqui no Brasil. Mas vai muito de encontro com o que a gente falou num pós-jogo podcast, já não lembro, sobre como o Abel tinha que lidar com o time, e a gente falou que tinha que ser assim, cobrança dentro do vestiário, e do lado de fora não tem que meter o pau em ninguém, porque jogador também tem os seus problemas de ser mimadinho, né? Então... Eu acho que o mínimo que eu espero do Abel é que ele tenha feito isso, é o mínimo. Sim, sim. E aí, chegamos na parte das lesões. O Palmeiras está sofrendo bastante com isso, né? O Patrick de Paula tá para retornar, já tá treinando com bola, então deve voltar logo. Mas a gente ainda tem Danilo e Danilo Barbosa, que estão em transição física, o Palmeiras não revela a data de retorno. O Luan se machucou no jogo passado, não sei o que aconteceu, o Palmeiras não divulgou nada sobre. E a gente ainda tem o Veron com lesão na coxa e Covid, e mais 2 com Covid, o Lucas Esteves e o Michel, o zagueiro. Muito desfalque, cara. Principalmente se você somar com os caras da Copa América. É o que a gente tava falando do Campeonato Brasileiro, né? Como é que a gente leva o Brasileirão com tanto desfalque assim? Põe a tabela aí, vamos dar uma olhada como tá, Barreto, brasileiro. Bora. Deixa eu colocar aqui. Então, estamos na tabela, líder do campeonato, Fortaleza. Todos esperavam? Fortaleza? Vamos voltar lá no programa antes de começar o campeonato e comparar com o que a gente falou, como tá hoje. Não, o Fortaleza líder não, né? Mas o Fortaleza faz um trabalho interessante, né? Ao longo prazo faz, né? Tá jogando bem o Fortaleza, com o técnico lá que eu não sei pronunciar o nome. Vojvoda, sei lá, não sei pronunciar o nome dele. Me corrijam aí nos comentários, porque realmente é difícil. Mas tá jogando bem o Fortaleza. E o Palmeiras em quinto, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Eu acho que assim, só para comentar aí o quinto lugar do Palmeiras, para mim, todo mundo que tá em cima do Palmeiras, o único que vai terminar na frente, talvez, né, termine na frente, a gente não sabe, o que vai brigar com o Palmeiras é o Atlético Mineiro, né? Flamengo tem 2 jogos a menos, tem 100%, isso é preocupante, porque o Flamengo também tem os seus desfalques, e a gente perdeu pro Flamengo. Mas vai mudar muito isso daí, é como de campeonato, sempre assim, não vai ficar desse jeito não. Vai mudar bastante, mas tem alguma coisa que chama a atenção de vocês aí? Pra mim, o que chama atenção é o Grêmio. Mas o Grêmio tá com 2 jogos a menos. O Grêmio acho que tá perdendo nesse momento do Sport. Aqui tá 0x0, só se não atualizou ainda. Eu vi um gol do Sport aqui, eu acho que ele tá perdendo, provavelmente vai chegar no terceiro jogo com 0 pontos. Ali embaixo, o Grêmio embaixo não faz sentido, São Paulo também vai subir, não vai ficar pra lá, e o Corinthians tá muito em cima ainda, 11º vai cair bastante. Só pra atualizar o resultado aí, Santos e Fluminense 0x0, Sport 1x0 em cima do Grêmio, Fortaleza 0x0 em cima do CAG, com o CAG, e na segunda divisão o Botafogo vai vencendo. E o Botafogo, que é o que menos todo mundo apostava, é o que tá fazendo alguma coisa na Série B, né? Exato. E vocês veem que interessante, esse campeonato de 2021, por conta dos rebaixamentos já do Cruzeiro de antes e do Vasco e do Botafogo, ficou com muita cara nova, né? Ficou mais democrático, assim, tem muito time do Nordeste, deu uma
uma mexida, e a impressão que você vê é que você tem a impressão que todos os jogos são fáceis. Posso falar uma coisa, ô Cássio, sobre isso? Daí você completa? Você que é o mais experiente, tem mais horas de voo aqui. Você acha que essa vai ser a maior transição daqui a 3, 4 anos? Essa é a maior transição de clubes grandes virando pequenos e de clubes pequenos virando médios? E Cara, clubes que estão estruturados hoje se distanciando de uma forma gigantesca dos outros? então, Sim. eu não vi as grandes transições dos anos 80, 90, quando você tinha clubes gigantes que desapareceram, né? Mas, pô, só de parar para pensar que o Cruzeiro pode nunca mais, não, ou pode demorar muito tempo para voltar para a Série A, ser um time de alto nível, a gente tá falando de um time que foi campeão nessa década, né? Tipo, então, nessa não, né? Na década passada. É bem possível que a gente tenha uma mistureira que vai jogar todo mundo num pote, chacoalhar, e a gente tem uma década aí de clubes diferentes. Ou pega o Atlético Goianiense, por exemplo, né? Que é um time que figura aí, tá figurando direto, fazendo jogos razoáveis contra times fortes aí. Nada me indica que ele vai deixar de pintar na Série A. Às vezes vai cair para a Série B, depois vai voltar, né? E isso vai acontecer com vários times. Eu acho que pode ser que role uma transição, sim, e alguns casos mais terríveis, né? Que seria o caso do Cruzeiro, e assim, eu vou falar, espero que aconteça com o Corinthians. Olha, gente, Mas eu não espero que aconteça com o Corinthians, não, mas o Corinthians é um time que também o Cruzeiro é tem o que tomar exemplo. cuidado. O Cruzeiro é o exemplo aí de todo mundo, mas o Vasco é outro time que financeiramente não vai bem e não vai subir esse ano, não vai subir esse ano. O Botafogo é um clube que tá lá na zona de classificação, mas também financeiramente é muito fraco. Então não é só o Cruzeiro, a gente tem grandes Não, reviravoltas aí. a gente tem muito clube então, por isso que eu falei do Corinthians. A gente tem muito clube da Série A que financeiramente é um desastre e que se cair, e der o azar de cair e perder receita de televisão, perder torcedor e tudo, é perigoso de afundar cada vez mais. Pois É a é. cereja do bolo. O Vasco sofre de Eurico Miranda, reflexos de Eurico Miranda, e o Cruzeiro, que se apegou tanto em time grande não cai, descobriu agora que time grande cai e pode não subir. A minha pergunta é, o Cruzeiro poderia ser beneficiado por uma liga, nova liga dos clubes, subir no tapetão, ou iam esquecer ele lá na Série B, C? Mas, ô Diego, mesmo se subir, vamos supor que suba num tapetão, cai depois do ano Também seguinte. acho. Eu não sei se Porque vocês viram. o time é muito fraco. Gente, só uma coisa, eu não sei se vocês viram, o Cruzeiro ganhou ontem, acho que 1-0, não sei quanto é que foi o placar, e quem fez o gol foi o camisa 16. E os caras postaram no Twitter, olha, já que o 16 fez o gol, que tal fazer um Pix pro Cruzeiro de R$16 para pagar o salário dos jogadores? Que é isso? O Palmeiras não era muito diferente Mas, antigamente. pelo O amor de Wesley e a torcida pediram doação pro Wesley, não era muito diferente. É verdade, eu lembro disso. Você falou do Eurico Miranda, a gente tem o Mustafa. Sim, a gente Entendeu? O Mustafa só vai. A alma dele só vai. O fantasma dele só vai sair do Palmeiras quando ele realmente virar fantasma. E olhe lá. E porque tem os Exatamente. seguidores, tem os gado dele. É moda falar gado, né? Então tem os gado dele também lá. Se o Voldemort não morreu, então. Cara, é terrível. Eu acho que assim, já trocando um pouco de assunto, pro que aconteceu essa semana, que foi os clubes tomando uma iniciativa, né, que para mim soa muito mais como uma pressão para cima da CBF, de falar, nós vamos organizar um campeonato a partir do ano que vem, que é uma coisa que a gente já tinha conversado aqui, né? Esse é o meu segundo medo, né? Se os clubes forem desenhar um campeonato, como esse campeonato vai ser e quais interesses de quem que esse campeonato vai proteger. Clube não vai sair o campeonato não vai sair do papel quando chegar na parte financeira. Então, mas o Cassa, eu acho que assim, a importância desse movimento, se realmente pegar força,
eu acho que não vai ser nem a criação de uma liga. Eu acho que vai ser a pressão que vai ser feita na CBF para ter Sim, melhoras do Campeonato Brasileiro. Eu não acho que vão criar uma liga. sim. Eu Eu acho acho que que vão não simplesmente é a pressionar a intenção. CBF. Eu acho que também não é a intenção. A intenção é puramente pressionar a CBF e exatamente o que você falou. Mas, assim, imagina que a intenção fosse rompermos com a CBF, né? A intenção é realmente criar uma liga. Tudo pode acontecer. O que a gente já viu acontecer nesse país em termos de futebol, de tapetão, de time que perdeu o campeonato e não quis assumir que perdeu, e ano que tem, o mesmo campeonato tem 2 títulos. Então a gente já viu um monte de coisa aí. Então tudo poderia acontecer. Eu acho que poderia sim existir algum tipo de benefício para clubes ditos clubes grandes, porque é difícil você também julgar o tamanho de um time, né? Você vai julgar por torcida, você vai julgar por título, você vai julgar por grana, porque quem que é maior hoje, o Cruzeiro ou o Sport? Quem que é maior hoje, o Fortaleza ou o Vasco? Não, você pode falar, o Vasco é maior do que o Fortaleza, só que o Fortaleza tem um Depende. potencial. O Fortaleza tem um potencial para chegar lá. É que nem você pega o Bragantino. O Bragantino é um time pequeno. Só Não, que. mas aí a gente tá falando de camisa, de história, de títulos. Camisa não ganha jogo. Então, no camisa não ganha jogo, mas é que São o as problema, métricas, né? Caça, hoje é que nem você pega. O que é melhor para um futebol? O Fortaleza, com a estrutura que ele tem, ou o Cruzeiro pedindo Pix de R$ 16 porque o 16 fez o gol? Entendeu? Então é questão de inteligência também do. Que eu acredito que assim, que a partir do momento que você tem uma liga com 40 times assinando, você tem que ter uma maioria ali. Eu não sei como é que vai ser feito, tipo, se já foi acordado isso, você tem que ter uma maioria, entendeu? E uma coisa, eu queria até comentar, o Gagliotti, ele vai ser o cabeça, né, de negociação com a CBF. Especulação. Especulação disso daí. Eu acho o Gagliotti, ele erra muito como presidente, mas você tem uma coisa, uma qualidade naquele cara, ele poderia ser um ótimo intermediador de um debate, sabe? Porque ele sabe lidar com as pessoas em relação a isso. E eu acho que, assim, ele sendo cabeça, eu acho que ajudaria muito. Os clubes têm uma ótima chance de sair bem beneficiados disso daí. Vamos ver o que vai virar. Eu acho que, sinceramente, não vai virar nada. Eu também acho. Mas isso dá uma dimensão do problema que foi 2020. Não para o mundo inteiro também, mas muito para o futebol. Né? Vamos colocar assim, Caça? Vamos supor que esse movimento já acabe com campeonato, jogo em data FIFA. É uma exigência. Já não foi bom? Não, Foi maravilhoso, ótimo, era isso que eu ia falar. Foi ótimo. Que tem algumas pautas, inclusive a data FIFA, que se a gente sair com ela só, já tá bom. É pouco, mas é bom. É ótimo. Agora sim, vamos ver como essa negociação vai correr. Eu acho porque que não é fácil você tirar a data FIFA, você tirar isso da CBF, não. Vai ser bem difícil. Vai ter que sobrar pro estadual, não adianta. Sim. E isso tira a força da CBF e das federações estaduais. Então, por isso que eu tô falando. Vamos ver o que vai dar. Sim, na verdade, Caça, eu acho que esse movimento é uma força muito mais política em questão de. O estopim foi com o Caboclo, né? O afastamento dele. E a gente falou até no outro podcast sobre os últimos presidentes. Os caras viram sangue na água e foram lá e morderam, e assim, né? Os caras olharam os últimos presidentes da CBF e falaram: quem é que escolhe esses caras? É a gente? Não, são as federações. Por quê? Porque na escolha do presidente, a federação tem peso 3. Vale então, 3, né? 27 vezes 3 já dá 81. E os clubes Série A tem peso 2, Série B tem peso 1. Então os clubes somando todos os pesos dá 40. 40 é isso? 40, não, 60. 60. E a federação sozinha tem 81. Então, assim, os clubes não têm poder hoje. Então eu acho que a escolha passa muito mais por isso do que criar uma liga ou realmente melhorar o nosso futebol de algum jeito, se vocês querem saber. Não vai ser o primeiro, não vai ser a última tentativa de criação de liga que a gente vai ter, não. Bora tocar o barco? Bora! Copa Já América? falando de CBF, Copa América. Rapidamente, Copa América. Cara, a Copa América tem o melhor, ou o pior, né? Regulamento que eu já vi na vida. São 2 grupos com 5, classificam 4. E o problema disso é que o mata-mata começa só em julho. Então, como a gente sabe que Brasil, Paraguai e Uruguai vão classificar, até julho a gente não pode nem sonhar contar com Everton, Gomes ou Vinha.
No melhor dos cenários, eles voltam dia 5 de julho, quem for eliminado nas quartas. Problema, hein? Uma coisa aqui que eu pensei agora. Como a gente tá mal, né? Eu vejo a Eurocopa, cara. Cara, é Copa do Mundo, é clima de Copa do Mundo, é jogo de Copa do Mundo, é um bagulho é gostoso de ver. Ah, Cara, a mas, Copa América é tipo o campeonato do totalmente lado B, tá ligado? mas é É que totalmente lado B, velho. Copa do Problema, ô, Mundo, Cássio, Copa do Mundo é Copa América, é Copa Eurocopa mais Brasil e Argentina, né? Sim, Talvez Uruguai. sim. E olha lá. nossa, e olha Mas, lá, mas o Argentina, hoje produto em dia mas o também, né? produto é ruim, Chegou na cara. O final. produto é péssimo. E aí depois vão perguntar por que que a gente acha que não tem que fazer esse ano, porque o produto é uma bosta. Tem todo ano. Ai, ô, Diego, a Argentina chegou na final, mas eu tava lá na Argentina e Suíça, foi o parto, assim, na prorrogação, viu? Deixa eu Enfim, te contar como é que foi Brasil e Alemanha. Você eu, tava lá? Tava lá? eu assisti Brasil Olha. e. Eu tava no em Itaquera, lá no Argentina e Suíça. Enfim, sobre a Copa América, ser bem sincero, não assisti nenhum jogo, não tenho vontade de assistir Não, nenhum jogo. ninguém assistiu. Pra mim, isso Ninguém daí nem fede assistiu, nem velho. cheira. Ninguém vai assistir porque é uma bosta. Eu só tenho uma coisa pra falar só sobre a seleção. A Copa América, pra mim, se ganhar, se perder, tanto faz. Não muda nada. E até a Copa do Mundo também, fala a verdade, o Ah, meu não, espírito Copa de do Mundo é legal. brasileiro. Não, eu assisto, eu gosto de assistir, eu assisto todos os jogos. Mas o meu espírito torcendo pro Brasil na Copa do Mundo é igual a menos 920. Nossa, o meu também. Ah, não, Eu sou muito. Minha nação é o Palmeiras, velho. A minha Sinceramente, também, mas cara. eu torço em Copa do Mundo de colocar a bandeirinha na Eu, frente de casa e pensar como é que pinta a Não, rua. torce e bebe, né? E eu não come, tô nem aí pra mas. Copa do Mundo, pela É. verdade. Enfim, não tô nem aí pro Brasil em qualquer tipo de jogo. Mas eu acho engraçado que, assim, Copa América não vale nada. Alguém tem dúvida de que o Alisson vai jogar a Copa do Mundo, o Casemiro vai jogar a Copa do Mundo, o Neymar vai jogar a Copa do Mundo? Pô, pega esses caras e fala assim: olha, vocês estão garantidos na Copa do Mundo, vocês não vão jogar essa Copa América, porque na Copa América eu quero testar quem eu não sei que vai jogar. Ah, mas tem que treinar em grupo, né? Então, Testar em grupo. mas ele não tem Treinar, coragem de fazer isso, Diego, não. você vai treinar contra a Venezuela, cara. Não, mas. Ué, o Você não treina. Brasil, Lucas, eu tava até falando com o Caçadante fora do ar. O Brasil, a última vitória do Brasil numa Copa do Mundo sobre seleção europeia foi a final contra a Alemanha em 2002. Diego, você não treina, Diego. Mas você vai Você treinar vai, contra tre... quem? Vai você treinar em vai treinar para amistoso? uma competição que vai ser daqui a mais de um ano? Você tem que formar um Eu time. acho, eu acho bizarro também, Não, cara, sinceramente. você tem que Não, ver quem que vai, o erro sabe? não é nem esse, cara. O erro é existir a Copa América. Que Pra nem. quê? Não, tudo bem, eu concordo Pra que quê? existe a Copa América, mas já que existe, pega os jogadores que você tem certeza que vão para uma Copa do Mundo e tira, não precisa. Pra que o Marquinhos vai jogar a Copa do Mundo? Por que não coloca alguém que você não sabe se vai Mas jogar? o Dá chance pra alguém. Lucas, o E o problema. Brasil. Cara, o treinamento do Brasil é joga no Neymar e vê o que acontece. Tá bom, mas o problema é esse, que você não vai colocar o cara na Copa América, você vai falar por que você vai botar o Neymar numa eliminatória, por que você vai botar o Neymar num Não, amistoso contra a Suíça. A intenção não pode ser chegar na Copa do Mundo e falar, Cara, ó, chega a pra mim cara, aqui, é pra vamos ganhar eliminatória vale ganhar. dinheiro. alguma É coisa. pra A ganhar eliminatória vale alguma dinheiro. coisa. E outra, aí eu te pergunto. A eliminatória vale menos que a Copa América, cara. Claro que não, a Cara, vocês eliminatória é estão. o Mas o negócio Brasil já é tá Mas, você. classificado. O Brasil é sim. classificado. Assim, só para encerrar o assunto, eu acho que vocês precisam olhar do ponto de vista financeiro. A Copa América já é uma bosta. Imagina se a CBF manda um time reserva. Imagina se a Ser Confederação reserva. Argentina manda um time reserva. Não, assim, é para tentar manter algum nível de seriedade na competição que não tem nada de importante. É por isso que você não joga com um time alternativo. É por isso que no Catar o Brasil vai chegar no Catar e vai tomar sarrafo quando pegar alguem forte. É por Vai. isso. Aqui na Provavelmente América do vai. Sul, A gente vai fazer um programa pré-Copa do Mundo que a gente vai gente, pintar tudo isso daqui de verde e amarelo, ó. Aeroporto vocês verde e falarem, amarelo, as asinhas verde e Rumo amarelo. ao Hexa. vocês chegarem pra mim e falar que o Brasão Brasil da tá CBF treinando aqui, na ó. Copa América é a mesma coisa que falar pra mim que o Palmeiras tá treinando na Paulista contra o 15 de Piracicaba. Bom, vamos passar então, rapidamente também, Olimpíadas e convocação. Do Palmeiras, convocação somente o Gabriel Menino. O Everton ficou de fora mesmo. O Comitê Olímpico, né?
acatou o pedido do Palmeiras de não convocar o Everton, que foi para a Copa América, o que gerou chiadeira por parte do Flamengo, né? Que chamou o Pedro. O Fala do Pedro. Flamengo já falou que o Pedro não vai participar, mesmo após a convocação. E, inclusive, eu vi diretores do Flamengo perguntando por que o Pedro é convocado, mas o Everton Ah, não. pera lá, o Pedro tá na Copa América? Não tá. Então, Eu por acho que isso. eles esquecem desse detalhe. Mas não importa, a Olimpíada não é uma data FIFA, o Flamengo não é obrigado a liberar, e eu acho que o Flamengo não tem que liberar. Sim, E não é como o obrigado. Palmeiras também não tem que liberar o Gabriel Menino, eu acho um absurdo. O problema é isso, é que não é data FIFA e perde por muito tempo. Olha só, as Olimpíadas começam dia 22 de julho, só que a apresentação dia 1º de julho, dia 1º de julho, então 22 dias antes, o menino tem que se apresentar. Nossa, 22 dias antes, velho. A final das Vai de caiaque pro Japão, mano? 22 dias, mano. Ô, louco. E a final das Olimpíadas do futebol masculino é dia 8 de agosto. Então, se o Brasil chegar na final, ele fica fora do Palmeiras de 1/7 até 8/8. Lembrando que dia 11/8 já tem quartas de final de Libertadores possível contra o São Paulo. Então, é uma janela muito grande. E a minha pergunta é, por que futebol é um esporte olímpico? Ó, gente, deixa eu te falar uma coisa. Gabriel Menino, titular ontem. Ele foi titular na final da Copa do Brasil, mas ele fez o gol. Foi, Não sei. foi. Titular na final da Copa do Brasil. Titular nos 2 jogos contra o River Plate. Não, Vai ficar mais Foi. de um mês. não Foi. tenho certeza. Foi. No primeiro eu tenho No certeza. primeiro eu os dois tenho jogos certeza, foi segundo Patrick, não. Danilo e Menino. Quem O que Menino foi a mãe do Marcos Rocha nos 2 jogos. Quem que não É. jogou o segundo jogo? Oi? Quem que não jogou o segundo jogo contra o River? Foi o Patrick que tomou o amarelo. Verdade. A gente ia perder esse cara por mais de um mês. É um absurdo. Isso não deveria existir. Eu aplaudo o Palmeiras por barrar o Everton, mas é um absurdo deixar o Gabriel Menino. No grupo lá que eu participo com o Diego, até falaram em relação ao Everton, mas eu vou estender o Gabriel Menino. O menino falou assim: é um sonho de vida, um objetivo de vida. Você tem que perguntar o que o jogador quer. Meu filho, o Palmeiras paga o salário. Ele é jogador do Palmeiras. A partir do momento que um cara virar e falar, olha, eu prefiro jogar na seleção do que no Palmeiras, meu filho, você não serve o Palmeiras. Eu não é acho um assim. assunto muito delicado, de verdade. O Não é cara assim. tem que jogar pelo... desculpa. Se o Gabriel Não é assim. Menino, ele prefere jogar as Olimpíadas do que brilhar no Palmeiras, olha, cara, Mas é que pra não é. mim, eu não quero esse A cara. troca não. não é essa, entendeu? Não é, ele não vai acho que deixar de não. brilhar no Palmeiras, ele vai deixar É. de jogar alguns jogos no Palmeiras em troca de tentar ser campeão Cara, olímpico. Vai deixar, peraí, vai perder mais de um mês e meio. Aí você, É, quando você voltar, e se você- tiver alguém na você posição falou. dele, qualquer coisa tá voando. Você falou que é uma relação de trabalho. Eu concordo que é uma relação de trabalho. E pelo lado do jogador, o jogador quer se mostrar para o mundo para ser transferido e ter um emprego melhor. Então não é simples assim, se eu acho que eu prefiro jogar na seleção ou não sirvo pro Palmeiras. Não é assim, o cara quer melhorar de vida, igual todo mundo aqui quer, entendeu? Agora, o problema que eu vejo é por que tem jogo durante O problema que eu vejo A é. Olimpíada não é data FIFA, caça. Tudo bem, mas e daí que não é data FIFA? Gente, sabe Então como você é vai colocar a Olimpíada é um conjunto de esportes. Cara, eu prefiro a Olimpíada do que a Copa América. Eu prefiro 1000 vezes a existência da Olimpíada do que a Copa América. Ah, mas eu Não, prefiro. Agora, Não, tudo não, bem, mas as duas no mesmo ano é burrice, não, né? não acho. Agora, Ô, Caça, você prefere a Olimpíada Sub-23 do que Copa América? cara, eu vou explicar. Então, aí é uma coisa, uma opinião, como toda opinião, uma opinião pessoal, né? Eu defendo a existência de todas as modalidades de futebol. E o futebol tem um desequilíbrio muito grande de modalidades. Então, por exemplo, o masculino ele é 100, o feminino é 2. O sub-20 é 30, o sub-17 é 20. Então, existe uma desigualdade muito grande entre a categoria máxima do futebol, que é o masculino profissional, e todas as outras categorias. Então, eu acho que para o futebol se democratizar, né, mais do que já é democratizado, e para a gente ver bons jogadores, tanto chegando no profissional, a gente tem que, como que é a palavra? A gente tem que promover
as outras categorias. Então, Principalmente as E categorias o que Gabriel não são. Menino precisa disso? Aí, mas é o time, e aí é diferente, né? O mas time. aí, Agora eu não entendo uma coisa, por que você pode levar jogador que não tem idade olímpica? Isso pra mim não faz sentido nenhum. não, mas é porque a Né? idade Agora, olímpica não tem a intenção de melhorar a categoria sub-23. A idade olímpica serve para uma coisa, para não para as Olimpíadas não virar uma Copa do Mundo. Isso é uma exigência da FIFA contra o Comitê Olímpico Internacional, somente. não, Então, Então, gente, mas a sua explicação que você deu faz até sentido, Cássio. Só que assim, quantos jogadores ali já não são nível amador ou sub alguma coisa? Quantos jogadores ali são nível não, profissional? cara, beleza, mas o Gabriel Menino, ele não é ninguém ainda. Assim, Não é, mas então, mas. ele é um semi-titular do Palmeiras que acha que é o Cristiano Ronaldo, mas ele não é ninguém mas ainda. ó, isso é uma coisa que a gente pode discutir, porque é o seguinte, quando foi desenvolvida essa idade sub-23, partia-se do princípio que os jogadores profissionais eles amadureceriam mais tarde. Então sub-23 é aquele cara que não importava muito para os clubes, por isso que a FIFA passou. Só que cada vez mais a gente está tendo jogador sub-23, o Mbappé é campeão do mundo, campeão de Copa do Mundo, brilhando. Tudo bem, Então, aí reduz pra então, 20. a gente Pronto. pode talvez reduzir para 20, só que você está cada vez mais perdendo apreço por um futebol. Gente, o futebol olímpico, ele não consegue nem se enquadrar no calendário das Olimpíadas, ele tem que começar Não, antes. aí é outros. Aí É é um horrível, problema não, não. de logística, é um problema de você acertar Gente, o campeonato. força muito. E o Lucas falar, e tem que liberar o Gabriel Menino, a gente vai cair nesse problema, porque se eu falar pra você que não tem, como é que monta uma seleção olímpica? Se todo clube achar que tem o direito de não liberar o cara, porque não é uma data FIFA, então não precisa liberar. Mas Você vai Não, e todo montar clube os outra, tem caras o com quem? direito. tá, Não é de achar, ele tem o direito. Mas você vai não, montar os tudo caras bem, com ele tem o quem? direito, mas então os caras não precisam ir para a seleção principal também. É o Não, a mesmo seleção raciocínio? principal eles são obrigados, Não porque tô tá falando todo de Calma aí. obrigação, eu tô falando de vontade do cara. Ah, Então, mas Entendeu? só uma coisa. Sobre as Olimpíadas, o regulamento brasileiro, não sei o que está escrito lá na CBF, não sei qual que é o regulamento, mas não faz distinção entre data FIFA, entre Copa do Mundo, entre Olimpíadas, nem nada. Então, o Palmeiras não pode recusar a convocação de um jogador nem para as Olimpíadas, tá? O atleta pode recusar, o Everton é poderia se regra fosse da convocado. FIFA, o Diego. Não, o Não, atleta recusa, o clube não. o Palmeiras Se eu não não me pode se engano, o opor Palmeiras não pode, mas à o ida, atleta entendeu? pode. E o É Flamengo, se regra fizer isso, da vai ser multado. FIFA. O que tem a Bom, ver É com a data regra da FIFA? FIFA. enfim. Não é data FIFA. O clube pode falar Não. não, como o Então, Palmeiras o falou. regulamento da CBF não permite, não faz distinção, não fala, ó, tem que ser data FIFA pra você falar não. O time não pode se opor. É uma falha Mas de a FIFA tá regulamento. acima da CBF. O que a FIFA fala é ele tira qualquer problema do regulamento. Tenho muita certeza disso aí. Enfim, a certeza que a gente tem é que a gente vai perder o Gabriel Menino Sim. por esse tempão aí. Vai ser um desastre no time? Não. Updates? Não, hã? Updates da rodada, saiu o gol. De quem? Fluminense 1-0 no Santos e o Botafogo levou um empate do poderoso Londrina. É bom que isso Boa. saiu amanhã, Vai então todo Tubarão. mundo sabe É. quanto foram os jogos. Mas é que é pra ver nossa reação. Isso que eu ia perguntar, eu ia falar, não vai ser um desastre, assim, vai ser o Palmeiras vai passar, acho que tranquilo sem ele, que também não tá jogando o fino do futebol, né? Vamos concordar. Ontem jogou mal o Ele demais, jogou né? fora de posição. Demais. Sim. Enfim, só antes da gente passar para os nossos palpites, eu só queria falar um pouquinho sobre o Imperiur. O Imperiur ele não vai ter o empréstimo renovado, tá? O Hellas Verona da Itália diz que só vende se for para vender mesmo, não vai renovar empréstimo e o Quanto Palmeiras é? não sei. Não sei. Caramba, hein? Nosso repórter está Gostaram da informação? muito bem hoje. Espero que vocês Não, tenham cara, gostado. mas se for Caça, aplaude. mais de Eu posso até pegar aqui. Aqui é assim, informação precisa na hora certa. Mas é isso, Cara, não vai ser renovado. você quer se informar, vai ver Globo News, mano. Aqui não Ó, é pra deixa eu enrolar aqui. O Diego está no Google, ele digitou o valor do Imperiur, ele tá procurando o link, entrou no G1. A notícia não fala, a culpa não é minha, meu. procura dar um Ctrl F, escreve milhões.
Milhões. Aqui nessa Mas, notícia. cara, se for mais de 1 milhão de euros, já não vale a pena. Eu acho o Imperiur não vale a pena, eu acho ele fraco também. Bom, Assim, essa discussão é meio inútil, assim, a gente não precisa procurar não, cara, relaxa. é isso, não vai ser Eu acho renovado. assim, Se você tiver curioso, tem vai jogador que é melhor não ter. Sim. não, assim, não, você acha ele, eu não acho ele ruim, eu acho ele Agora, ok. o Jorge Nicola soltou uma quentinha falando que Lá vem. o Imperiur pode ir pro Bahia ou pro São Paulo. Mas o Bom, Crespo já falou que não quer um zagueiro canhoto. Aliás, depois da que quer um notícia zagueiro do canhoto, o Imperiur é Nicola, destro. depois da notícia do Nicola, amanhã o Imperiur está na China. Achei que você confiasse nas quentinhas do Superior Nicola, larga o pô. futebol e aposenta. Cara, o Nicola, já que a gente é canal do YouTube, falar mesmo, qualquer coisa vocês cortam aí. Se não gostaram do que eu vou falar. Eu acho que o Nicola, ele tem o pior jeito de atrair inscrito no YouTube, cara. Por quê? É o bait click, cara. Será que o Cristiano Ronaldo vem pro Palmeiras? Aí você entra no negócio lá Cara, dele, Não. Cristiano Ronaldo curtiu sem querer a página do Palmeiras. Está prometido aqui que nós nunca vamos fazer isso. Nós nunca vamos fazer isso aqui. Pronto, tá firmado aqui entre nós Promessa. três que a gente vai mandar a real. O título desse vídeo vai ser assim: perguntamos pro Barreto quanto custava o Imperiur, ele não soube responder. Vai ser assim. Não, mas é perfeito esse título, porque assim, mostra o nível de profissionalismo. Ah, Isso que ele falou pra mim que queria ser repórter de piloto. que é Mas aí eu não profissionalismo, fui, cara. não fiz jornalismo, pô. Imagina o Caçadante, imagina ele entrando ao vivo na ESPN, o cara lá, ô Barreto ao vivo aqui, dando as informações do Alan. Então, eu não sei qual que é o valor aqui. Calma, tem um delayzinho pra dar informação. Barreto, quanto que custou, Alan? Não Por sei. volta de 2. Travando. Tivemos um probleminha de áudio. Entrei no túnel. Passou um dirigível aqui em cima, cortou a conexão. Beleza. Então, palpites. Antes dos palpites, fala a agenda, Barreto, pra gente poder Palmeiras. considerar que a gente vai gravar na terça. Tá. Mas Então, vamos fazer, até terça só tem um jogo. vamos fazer palpite pra quarto, pro meio da semana também, Tá porque bom. vai que, né? Bom, Palmeiras volta a campo domingo, dia 20, agora contra o América Mineiro. Palmeiras recebe o América Mineiro, 11 da manhã. Café com Palmeiras. Depois, na quarta-feira, meio de semana, Bragantino e Palmeiras, 7 horas da noite. São os dois jogos que nós temos que é interessante a gente fazer palpitômetro. Opa! Então quero saber de vocês. Palmeiras e América, Palmeiras ganha de quanto? Ah, 2 a 1. deixa eu só explicar aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente agora, que a gente vai fazer um bolão. No final, vai ter bolão. no final eu vou ganhar, eles vão me pagar uma cerveja, mas só pra ficar explicado como é que eu ganhei, é o seguinte: se acertar o placar do jogo, ganha 2 pontos. Se acertar quem ganhou ou empatou, ganha 1 ponto. Beleza? Beleza. Por Se mim tá apostar, fechado. e se apostar Mas a equipe toda, não só nós três aqui. A gente joga lá no grupo, tudo equipe. pode ser. E, pra quem não sabe, a gente tem uma grande equipe, tá? De jornalistas, correspondentes internacionais, designers, Inclusive, eles que editor. falharam na redação e não me passaram o valor do Imperial. Foi estagiário que não passou pra você, né? Exatamente. Mas, e outra coisa, além do bolão, a gente também vai fazer uma ideia, você tá ficando sabendo agora, tá, Lucas? A gente vai simular todas as rodadas do campeonato e aí a gente vai comparando rodada a rodada para ir medindo. Chega no final do campeonato, quem ganhar, aí vai todo mundo no Pinu. Para quem não conhece, Pinu é um bar aqui de São Paulo que fica perto do aeroporto. É um bar de palmeirense. Um sanduíche de Inclusive, carne louca muito bom, Pinu, cerveja boa. Pinu, A Heineken mais gelada de São Paulo e o melhor sanduíche de carne louca. Pinu, por favor, patrocina a gente. É verdade, hein? Fazer o jabá do Pinu, pedir pra colocar aqui embaixo assim, ó, bar do Pinu. Enfim, aí a gente vai tudo no Pinu. Quem ganhar não paga, quem perder paga a cota de quem ganhar. Agora eu tô dando as perguntas. A primeira, se é que vocês tiveram aí de botar placar foi pra passar vergonha? Sim, obviamente, você tá aqui pra quê? A segunda, e se eu ganhar?
Se você Não, ganhar, a aí, gente aí manda você uma cerveja aí pro Canadá pra é, você, mas você não vai ganhar, fica tranquilo. tá Ah, tranquilo. eu tô morrendo de saudade das Ambev que tem aí. Ah, é? Ah, o cara tomando Imagino. Cocanese, Morrendo de tomando saudade. Molson Canadian. Só lembrando, tá, que aqui no palpite, se apostar contra o Palmeiras e acertar o placar, perde 2 pontos. Ô, louco! Tá bom. Vai, eu não vou apostar contra, não é do meu feitio. Não, mentira, isso não vale não. Aposta Palmeiras e em... América. Palmeiras 2-1. Lucas. 11 horas da manhã, Lucas Lima não vai sair da cama ainda, né? Que vai estar dormindo ainda. Ele 2 a 0. vai estar acordado da noitada do dia anterior. Eu 2 vou a ser 0. mais otimista. O América Mineiro perdeu o Lisca, tá mal, Palmeiras 3-0. Eu vi quando você falou que ia ser 4 a 0 contra o CRB. Não lembra? Esquece essa porra aí. Porque era time reserva, lembra? Porque É, era time reserva. porque Eu mandei aqui, eu não sei Cara, nem se foi pro ar. Os caras Ô, perguntaram. queimou galera, a língua, hein, esperem velho? uma Queimou a derrota, língua. tá bom? No domingo? Os caras perguntaram assim, como é que vem o CRB? Eu falei, vem fraco. Bem Perdemos. fraco. Ó, tomou, né? Qual que Bragantino, né? Bragantino e Cara, Palmeiras. sério, empate, hein? 1-1. Caçadante foi de empate 1-1. 1-1 sofrido. Lucas. O jogo marcado às 7 da noite, porque a mãe do Scarpa não deixa ele dormir tarde. Eu vou 1 a 1 também. O Claudinho vai estar jogando? Vai. Acho que não vai ter ido Provavelmente ainda, sim. né? Provavelmente Se o sim. Claudinho Mas pelo lado tivesse... bom, tem o Gabriel Menino do nosso lado. Pois é. Cara, Viu? E Bragantino e Palmeiras, digo pra vocês, 1-0 Palmeiras, gol do Daverson aos 38 e 23 do segundo tempo. Nossa, o Lucas não vai dormir. se o Daverson fizer gol contra o Bragantino, O que você faz? Ó, eu... produção, tá gravado, hein? Ah, mano, eu vou ficar feliz. E me Eu vou paga ficar uma feliz breja. e puto. Feliz porque o Palmeiras Feliz ganhou. e puto. Porque vai ter umas bestas achando que o Daverson é jogador de futebol. Tá. Bom, então, passando dos palpites, vamos estrear um quadro novo. Foi uma ideia que eu tive que chama curta final. O que é a curta final? Na aviação, a curta final é aquele momento pouco antes de você realizar a manobra do pouso, tá? É uma situação de voo bem bacana, todo piloto gosta, né? É uma parte que você está super concentrado, você está querendo colocar o avião no chão, que é o finzinho, perto do fim do seu voo, se tudo der certo, né? Porque sempre você pode ter uma arremetida. Mas aqui, no finzinho, quase no finzinho do nosso podcast, a ideia é que a gente dê sugestões para os ouvintes. Sugestão do quê, cara? De qualquer coisa que você quiser, mano. Pode ter a ver com o Palmeiras, pode ter a ver com a aviação, pode ter a ver com os dois, né? Pode ter a ver com, cara, com o que você quiser colocar de sugestão, uma cerveja que você tomou, um bar que você foi, um livro que você leu, um seriado que você está assistindo, que você achou bacana, só para a gente aumentar um pouco o nível de entretenimento na pandemia, porque a pandemia faz a gente ficar muitas vezes sem ter o que fazer, né? E o assunto é todo mundo assim, que série você está assistindo na Netflix, né? Que livro que você está lendo? Então, aproveitar a oportunidade e também trazer um pouco da nossa vida pessoal aqui, dos nossos gostos. Eu tenho certeza que, por exemplo, o gosto do Will é péssimo, mas a gente traz os nossos gostos aqui e aí cada um dá uma sugestão, né? Se tiver a ver com futebol, legal, se não tiver também, Só não pra tem. falar, o Will mandou aqui a sugestão dele. Qual que é? Implante capilar. Vai pegar o número com o Marcão. Não, quem foi o Sérgio, né, que fez implante. O Veloso. Foi Veloso fez implante, Veloso. não foi Veloso. Cabelo de boneca. Veloso que fez o implante. E aí, para estrear o quadro, eu não ia falar de futebol, ia falar outra coisa, ia falar de aviação. Mas eu lembrei que eu vi uma coisa, eu preciso falar para todo mundo, porque é muito bom, que é o podcast do Capelo, tá? O Capelo, ele é um repórter da Sport TV, vocês sabem quem que ele é, né? E
ele gosta da parte de fazer reportagem da parte financeira dos clubes, né? Então ele é o cara que ele tá sempre por dentro das finanças dos clubes. Ele tem um podcast que chama Dinheiro em Jogo. O podcast é muito bom, altamente recomendado, porém, o que ele fez semana passada? Ele pegou o balanço dos principais times acho que não sei se todos, mas dos principais times da Série A e separou por estado. E fez um episódio para cada estado ou para dois estados. Então a gente tem um episódio dele lá de 2 horas que ele fala das finanças do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo e do Santos e do RB Bragantino. Cara, sensacional. Ele dá uma ideia muito boa de como os clubes estão da porta para dentro. Né? Falou bastante do Palmeiras. Acho que o Palmeiras foi o clube que eles mais falaram do São Paulo, porque é bem complexa a situação financeira do time, mas falou de todos os times, falou da situação do Corinthians, da situação do São Paulo. Eu escutei o de São Paulo e escutei o do Rio de Janeiro, né? E assim, altamente recomendado. Fica aí a minha curta final para vocês. Não sei se vocês conheciam, né? Mas para quem gosta de futebol e enxerga o futebol além do esporte um negócio, que é o que o futebol realmente é imprescindível o podcast Dinheiro em Jogo do Capelo. Quem que é agora? Show, eu falo. Já que a gente tá falando de finanças, a minha é de mostrar que aeroportos também é cultura. Cara, Puta Vai papo. delicado, isso daqui é tudo menos cultura, cara. É tudo menos cultura. O meu é rapidinho, é curtinho mesmo. Só que essa semana a Selic, não que vocês saibam que isso, foi reajustada para 4,25%. E uma notícia da UOL, a capa da UOL, na verdade, falava: veja quanto vai render seu dinheiro na poupança. Minha única coisa que eu falo, recomendação para vocês é: fuja da poupança, não coloca dinheiro lá. Poupança rende 70% da Selic. Se você deixar seu dinheiro no Nubank, que é a coisa mais preguiçosa que você pode fazer na sua vida, você ganha 100% do CDI, que é quase igual a Selic. Então você vai ganhar 30% só para você não deixar o dinheiro na poupança e deixar no Nubank. Só isso, tira o dinheiro da poupança. O Barreto, ele é piloto, mas ele está se aventurando agora. Está fazendo economia ou ADM? Pós-graduação em mercado financeiro. Pós-graduação em mercado financeiro. Então esse é tipo o Samidana do aeroporto. Quando eu se formar, Diego, para você fazer seu TCC aí de formação, eu vou te dar minha conta aqui do Canadá, que nesse exato momento tem $180, e eu quero que você transforme em 10 mil. Eu achei que era 1 milhão. Mas $180 já não é 10 mil reais? Não, $10 mil, né? Então aí fica difícil, porque eu só ia criar um caos aqui no Brasil de algum jeito. Cara, eu acho que você pode pegar esses $180 e comprar o passe de um jogador do seu time lá, do Wesley, do Lucas Lima, do Marcos Caramujo. Olha, o que vocês acham de eu comprar o Daverson e tirar ele do Palmeiras? Eu acho uma boa ideia. Eu acho que vai ser bom o Palmeiras. O Diego não vai gostar muito, mas eu acho que vai ser bom o Palmeiras. Eu acho que você podia trazer alguém pro lugar do Daverson. Minha recomendação... Põe eu. Eu sei que Oi, fala. Põe eu. Não, tira o Daverson, põe eu, cara. Eu fui centroavante. Centroavante do jogo do Ô, Diego, imagina que gostoso chegar no pós-jogo e mandar o caça pra aquele lugar. Meu. Eu vou gravar esse programa sozinho. Fazendo o catrapo da semana pro Lucas e xingando o Caçadante. Não, Deus me livre. E a gente pode também, o repórter que esquece de fazer o checklist, né? Ou seja, esse programa vai acabar. Foi estagiário, não fui eu. O Abel Ferreira, não queima os caras na coletiva, mano, por favor. Então, minha recomendação. Eu fui pego de surpresa aqui, né? Mas eu sei que o Diego foi. O cara leu a pauta? Não leu, tá vendo? Canal do YouTube do Da Cunha, delegado Da Cunha, maravilhoso. Mostra o dia a dia dele ali, da Polícia Civil. O jeito que ele age, o jeito que a equipe dele age, ele dá muita opinião e eu acho da hora que ele não quer enfiar na cabeça, ele quer fazer os moleques lá que vê o canal dele pensar. Mas assistam lá, você vê bastante realidade ali. Não, é real, o negócio lá da invasão do Rio de Janeiro, por exemplo, ele não deu opinião sobre o que ele achava, ele fez o pessoal pensar mesmo, sabe? Tipo, não vai no que a mídia fala. Leia tudo e crie uma conclusão sua, mas nem por isso você tá certo ou você tá errado. Ele é muito bom em relação a isso. Então, delegado da Cunha,
Ó, Eu tô te achei. promovendo. Da Boa, Cunha, inclusive, faz um merchan nosso lá no canal, por favor. Eu achei que você ia falar do Paulo Massini. Você falou de canal. Você sempre cita Não, ele. Mas é que o Mas já Massini é queimou, concorrente, né? já, Ao, já, ao que, contrário do Caçadante, eu não indico concorrente. já queimou. É tipo a Coca-Cola lá Cara, fazer o. velho, A Coca-Cola tá fazendo a propaganda deles cara, e ó, indicar a Pepsi. eu gostaria muito de ser concorrente da Sport TV, cara. Sinceramente, eu gostaria muito. O Lucas é o nosso PVC. Barreto, faltou a ideia, né? Cara, Barreto é seu Petkovic. eu vou na Canadian Tire e eu vou comprar um cano de PVC, eu vou colocar de cenário aqui. Vai PVC, é com você agora. Bom, legal, cara. Alguém tem mais alguma uma consideração aí? Alguma coisa para falar? Não deixe o Eu dinheiro na tenho. poupança. O Lucas Domingo sempre tem tem, cara. jogo. O Lucas Eu sempre tenho. Diego nunca viu o Dallas Cowboys ser campeão. Essa é a minha consideração final. Não, cara, ele falou pra mim que não viu o Brasil ser campeão em 2002. Eu sou novo, eu sou Aí, Juvenas. não, Quer dizer, eu era. Não, Não, sei. eu era nasci em 97. Eu era vivo, mas Ah. não lembro, né? Você não lembra do dia do jogo? Eu lembro. Eu fui na Eu casa de uma lembro do amiga da dia, minha não mãe. lembro do jogo. Eu fui na casa de uma amiga da minha mãe, a gente viu o jogo no quintal dela, o marido lá botar a TV, eu lembro que ele tava com uns negócios de fogo, sabe? Que vai colocando um em cima do outro. Eu lembro do. É a receita pra ir pro YouTube, né? Isso daí. Eu sou de 88, né? E eu lembro bem da Copa de 98, bem assim, né? Do que imagina, aconteceu já faz uma cacetada de ano. Mas eu lembro bem da Copa de 94, de 98, puta, eu lembro demais, assim, do dia certinho do Ronaldinho vai jogar, não vai. E 2002 eu lembro também que foi de manhã, foi tipo café da manhã, com café com o Brasil também. E daí pra frente eu lembro de todas, considerando o nível alcoólico, assim. Eu lembro de Em 2006 pra cá. 2006 eu já sabia aproveitar bem. 2002 eu tava. Novão. Só lembro do dia de 2002 e 98 eu tava ocupado comendo terra, sei lá. Então. Eu sou de 95, também. Primeira Copa que eu lembro é de 2002. Na verdade, eu lembro, assim, o primeiro jogo que eu fui foi o Palmeiras Sport na segunda divisão. Cara, Então, eu sempre fui do interior, né? Desculpa, depois de 95 eu mudei para o interior e aí eu não. E em 95 eu era muito criança ainda para ir no estádio, né? Assim, considerando o nível de problemas que tinha nos anos 90 em estádio e ao redor do estádio, né? Então, no primeiro jogo de futebol que eu fui no estádio, que não foi do Fernandópolis Futebol Clube, que inclusive era pra camiseta aqui atrás e esqueci. Foi em, cara, eu acho que 2002, assim, 2003, Palmeiras e foi Palmeiras e Grêmio, se eu não me engano, mas não era 2002, era 2004, mas Palmeiras e Grêmio, Campeonato Brasileiro, foi uma coisa desse tipo. Meu primeiro eu tenho jogo. uma ideia aí. Eu preciso lembrar. Eu Fala, tenho uma Lucas. ideia. Eu acho que a gente deveria trazer os pais aqui de cada um para eles falarem qual é o momento que o Palmeiras mais marcou que tava junto, sabe? A gente pode fazer esse quadro. Pai e filho. Podemos, cara, só que eu e meu pai junto é um pé frio do cacete, velho. Você vê, ganhou Libertadores esse ano, eu tava aqui em São Paulo e ele tava no interior. Aí eu falei, não, vou aí ver o Mundial com você. Que bom, Caçadante. Bom, galera, o telefone do Caçadante eu vou passar depois da live nos comentários. Vou deixar na Você já bio. sabe quem xingar, né? Não, pô, cara. Mas você sabe, eu não vou, eu vou falar real também. Quantos Mundial a gente vai ver ainda até morrer? Não podia Vou deixar falar passar. real. No Mundial também, eu fui. O primeiro jogo que eu fui ver com meu sogro. Eu fui ver o Mundial, meu pai falou: você não vai ver o jogo comigo, o Palmeiras vai perder por causa disso. Porra, zicou o Palmeiras na caruda, hein? Meu pai zicou e ele falou que foi porque eu não assisti o jogo com ele. Nossa, cancela o programa dos pais aí, deixa quieto. Cara.
É zica. Mas a gente podia fazer um dia aí e trazer os pais aí pra bater papo também. Dia dos Pais tá aí. É. Bom, acho que é isso, né? Já estamos bate-papo sem cerveja. Bom, fica aí um abraço caloroso. Domingo tem jogo. A ideia é gravar na terça, mas os dias aqui nesse podcast eles passam de maneira diferente. Às vezes a gente está aqui, às vezes a gente está em Marte, a gravidade é diferente, às vezes o tempo passa esquisito. Então pode ser que seja terça, pode ser que seja quarta, pode ser que seja quinta. E como a gente sabe que um segredo de um bom podcast, programa de YouTube, é a pontualidade, a gente faz questão de não ser pontual, porque Deus me livre de fazer sucesso. Galera, até mais. Obrigado pela presença. Até mais, boa noite. Falou, boa noite aí pra vocês. Falou!